Graça e paz, igreja. Amém. Que alegria mais uma vez poder estar aqui na casa do Senhor, adorando o nosso Deus, cantando esses louvores maravilhosos que declara que o nosso Rei está voltando. Enquanto Ele não voltar, vamos continuar aqui cantando, louvando, adorando ao nosso Deus. Independente se tivermos lutas, tivermos dificuldades, o nosso louvor nunca deve faltar, porque nós podemos experimentar todos os dias da graça e da bondade do nosso Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? E continuando, lembrando os avisos, no próximo domingo receberemos nossos irmãos americanos aqui na nossa igreja, virá lá da Igreja Batista Betel também, lá de Carolina do Norte, virá aqui ministrar o louvor. Vocês vão poder cantar um pouquinho em outra língua, né, irmãos? Poder louvar a Deus, poder estar aqui na presença do Senhor, será muito bom. E nós contamos com a presença de todos os irmãos aqui. Convide os amigos, convide os parentes, aqueles que estão assistindo o culto online também, estejam aqui no templo presencialmente para louvar, para adorar a Deus, junto com os nossos irmãos naquele grande dia. Amém? E outro aviso sobre o encontro de casais. Irmãos, esse encontro está sendo preparado já há muito tempo pelos irmãos da programação, e será um grande dia também, um dia de alegria, um dia de festa, de comemoração. Virá um preletor de fora para trazer a mensagem. Então todos os casais façam um esforço para estar aqui conosco nesse dia de confraternização, porque será muito bom. Vocês vão poder ouvir, aprender da palavra de Deus, porque nós precisamos muito da palavra do Senhor em nossas vidas, para mantermos firmes aí o nosso relacionamento com a nossa família. Então é importante, contamos com todos vocês aqui. Se não tiver um compromisso inadiável, esteja aqui também para o encontro de casais. Amém? Agradecemos a Deus por mais um dia do pastor que está sendo comemorado. Já agradeci aos irmãos, quero continuar agradecendo sempre pela dedicação de cada um de vocês aqui nessa obra, na casa do Senhor, porque que seria do pastor se não fosse os irmãos dedicados na obra do Pai, não é verdade? Então que vocês continuem assim, firmes e fortes, orando por mim, orando por todos os pastores da face da terra, porque nós precisamos muito de oração. Nós dependemos do Espírito Santo em todos os momentos das nossas vidas, que só através do Espírito Santo nós conseguimos exercer esse ministério para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez, buscar a presença do Senhor sobre a ministração da palavra do Senhor nessa noite. E aproveitando, se você tiver um pedido de oração, erga a sua mão para estarmos orando nesse momento. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Ore pela sua família, seus amigos, seus vizinhos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão sofrendo nesse momento, aqueles que estão desempregados. Eleve o seu pensamento a Deus, coloque as suas vidas no altar do Senhor nessa noite. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, que estamos diante da Tua presença, Pai, nesse culto maravilhoso de louvor e adoração a Ti. É um grande privilégio poder estar na Tua casa, Pai. Como diz a Tua palavra, mais vale um dia na Tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar, ó Pai. É muito bom poder estar aqui cantando louvores, poder estar ouvindo a mensagem da Tua palavra, poder estar em comunhão contigo, comunhão com os nossos irmãos. Ó Pai, continue conosco nessa noite, que o Teu Santo Espírito fale a cada coração aqui, ó Pai, através da ministração da Tua palavra, ó Pai, que possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nesse momento queremos colocar a vida de cada servo Teu diante da Tua presença, os pedidos que está sendo colocado, ó Pai, cada oração. Nós pedimos que o Senhor esteja atendendo em nome de Jesus, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai. Se alguém aqui orando por enfermidade, nós repreendemos em nome de Jesus qualquer enfermidade, tira toda a dor, ó Pai, coloca o alívio, coloca a cura em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Se alguém que está desempregado, abra a porta de emprego, ó Deus. Se alguém que está triste, coloca alegria em cada coração, ó Pai. Se alguém que com dificuldade, com problema no seu relacionamento conjugal, que haja paz em cada lar, em cada família, Pai, aqui representado, ó Pai. Se alguém sendo tentado, sendo oprimido pelo maligno, nós repreendemos em nome de Jesus, que caia por terra toda a ação de Satanás, ó Pai, e que os Teus servos tenham a plena liberdade para Te servir, para estar diante da Tua presença, ó Pai.
continue com esse culto, ó Pai, continue, ó Pai, com cada instante desse louvor, dessa adoração que está sendo prestada a Ti para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos passar para a ministração da palavra do Senhor. Eu prometo que não vou falar muito, até meia-noite a gente sai daqui, pode ficar tranquilo. E o título da mensagem de hoje é Desfrutando da bondade de Deus. Amém, irmãos? Que possamos aprender a desfrutar da bondade de Deus todos os dias da nossa vida, porque a própria palavra nos fala que o nosso Deus, Ele é bom, e nós precisamos experimentar essa bondade todos os dias. Independente das lutas, das circunstâncias que enfrentamos, das adversidades, nunca se esqueça da bondade de Deus sobre cada um de nós, porque às vezes as pessoas começam a murmurar, falar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus está me castigando? O que eu fiz para merecer, para estar sofrendo desse jeito? São palavras de murmuração, palavras de derrota, e algo que Deus não gosta. Deus quer ver o seu povo com a cabeça erguida, louvando, glorificando o nome do Senhor, porque o louvor tem um poder enorme, irmãos. Quando o inimigo coloca algum empecilho, alguma barreira em nosso meio, nós podemos vencer através do louvor, através da adoração. Fala: sai daqui, Satanás, eu sirvo ao meu Deus, eu adoro ao meu Deus, independente da circunstância, eu vou louvar o nome do Senhor, assim como Jó fez, né, irmãos? O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, independente das circunstâncias, no momento que estamos enfrentando em nossa vida, amém? E hoje, como eu falei, vamos falar a respeito da bondade de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 34, Salmo 34, versículo 8, um verso que todos conhecem, eu acredito que todos conhecem, e é um verso que eu gosto muito. Aliás, todo o Salmo 34 eu gosto muito de meditar nesse Salmo, porque traz palavras maravilhosas para a nossa vida. E no verso 8 fala assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Ó, provai e vede como o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, como nos diz a palavra do Senhor. Nós temos que provar, nós temos que experimentar a bondade de Deus todos os dias da nossa vida. A Bíblia ensina que a bondade é um dos principais atributos de Deus. Ela está na sua essência. A bondade é uma expressão da sua natureza divina. Ele é intrinsecamente bom e amoroso. De acordo com a Bíblia, a bondade de Deus é manifestada de várias maneiras. De várias maneiras você pode contemplar a bondade de Deus. E nós vamos citar algumas delas nessa noite para a edificação da igreja, para a nossa edificação. E a primeira manifestação da bondade de Deus está na criação. Quando Deus, no princípio, falou: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como diz lá a palavra lá em hebraico, o João que está fazendo faculdade já deve ter estudado isso aqui. A primeira coisa que a gente aprende lá na aula de hebraico, né, João? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et aretz. No princípio Deus criou os céus e a terra. Aprendi só algumas coisinhas só para me exibir mesmo. Porque o hebraico é uma língua bem interessante, a gente é obrigado a aprender para passar na faculdade teológica. Então algumas coisas a gente aprende. E é muito importante você saber de tudo aquilo que Deus fez, sobre a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, não existia nada, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E Deus, Ele começou ali manifestando a sua bondade ali na criação, quando Ele começa a criar todas as coisas. Primeiramente Ele fala: haja luz, e houve luz. Ele começa a criar os animais, as plantações, criando todas as coisas, animais marinhos, as aves. E cada vez que Deus criava alguma coisa, Ele olhava e falava assim: e viu Deus que isto era bom. Isso era bom porque vinha de Deus, vinha da bondade de Deus. Deus estava colocando um pouco da sua bondade ali na terra, na criação de todas as coisas. E Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, a coroa da criação de Deus. E Deus deu todas as coisas para o homem,
para a sua subsistência, para a sua alimentação, de uma maneira que você pudesse viver feliz aqui nesta terra. Construiu aquele jardim maravilhoso, o jardim do Éden. Então ali na criação nós já podemos ver a bondade de Deus se manifestando em todos os momentos. Vamos ver aqui em Gênesis 1, no versículo 31, a expressão de Deus aqui depois de haver criado todas as coisas. Gênesis 1, verso 31. Assim nos diz a palavra: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. No sexto dia, Deus havia criado todas as coisas, Ele pôde contemplar ali as obras das suas mãos, tudo aquilo que Ele havia criado, e Ele viu que tudo havia ficado muito bom, porque tudo que Deus faz é perfeito. Amém, irmãos? Então, Deus, Ele mostrou a bondade inicialmente ali na criação. Ele mostrou a sua bondade inicialmente na criação. E outra maneira que Deus tem demonstrado a sua bondade, esta é mais fácil dos irmãos discernir, é durante a nossa vida, a sua bondade para com os seres humanos, para com todas as pessoas. É maravilhoso, irmãos, como Deus tem demonstrado a sua bondade desde o início, desde o princípio. E é por isso que nós louvamos, por isso que nós glorificamos o nome do Senhor. É por isso que o salmista sempre eleva a sua voz em adoração a Deus, porque ele experimenta da bondade de Deus em todos os momentos, em todos os tempos. Vê Salmo 100, verso 5. Esse salmo também é um dos mais conhecidos pelos irmãos, salmo de louvor e adoração a Deus. E no Salmo 100, no verso 5, assim nos diz: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade por todas as gerações. Amém, irmãos? E no começo ele fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Por isso que nós adoramos, nós glorificamos o nome do Senhor, porque eu tenho certeza, irmãos, que todos aqui experimentaram da bondade de Deus e continuam experimentando da bondade de Deus, amém? E vão experimentar por toda a sua vida. Você vai poder experimentar essa bondade do Senhor sobre a vida de todos vocês, amém? E mais um verso aqui que eu gosto muito é Lamentações. A Bíblia é tão maravilhosa que até em Lamentações nós tiramos coisas boas aqui para a nossa vida, né, irmãos? Lamentações de Jeremias. Ver se consigo encontrar aqui. Amém, irmãos? Todos acharam? Porque eu não achei, não estou achando aqui. Glórias a Deus. Lamentações. Acho que a minha Bíblia não tem. Eu não encontrei aqui, irmão, tem muito papel aqui dentro da minha Bíblia. Eu vou pedir para quem quiser fazer essa leitura do Lamentações 3, verso 25, que está aqui no telão. Lamentações 3, 25. Amém, irmãos? O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. Amém? E a Bíblia fala também em Lamentações que nós temos que estar tranquilos, aguardar em silêncio a salvação do Senhor, do nosso Deus. Amém?
porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele sempre manifesta a sua bondade sobre as nossas vidas. E mais um verso aqui, esse aqui eu creio que todo mundo conhece de cor também. Salmo 23, verso 6. Salmo 23, verso 6. Certamente. Agora ficou fácil, né, irmãos? Eu comecei, os irmãos só continuaram. Assim nos diz a palavra: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade do Senhor, a sua fidelidade, a sua verdade nos acompanhará todos os dias da nossa vida. Agora, uma mais difícil de achar ainda, irmãos. Naum, os irmãos bons em desembanhar a espada aí, Naum 1, versículo 7. Se eu não achei Lamentações, Naum vai ser mais difícil ainda. Naum 1, versículo 7. Desisto, pedir para os irmãos lerem novamente. Está difícil de achar aqui os versos. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam. O Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Independente das circunstâncias que enfrentamos, as lutas que vivemos, nós desfrutamos da bondade do Senhor. Salmo 145, 9, ainda confirmando a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Salmo 145, verso 9. Amém? O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. O Senhor é bom para todos, Ele não é só bom para mim, para você, para nós, Ele é bom para toda a humanidade, irmãos. O Senhor Deus, Ele faz com que o sol brilhe sobre todos, que a chuva caia sobre todos, sobre justos e injustos. A terra produz o alimento para todas as pessoas. Tudo isso é manifestação da bondade de Deus sobre toda a humanidade. Amém? E agora Atos 14, verso 17. Hoje nós lemos na escola bíblica dominical esse verso e eu destaquei aqui que eu achei muito interessante. Atos 14, verso 17. Assim nos diz: contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Amém, irmãos? E são bênçãos do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo pregando para aquelas pessoas idólatras, pessoas que não tinham muitas vezes o temor de Deus, pessoas que começaram a adorar a Paulo e adorar, se eu não me engano é Barnabé aqui, acho que é Paulo e Barnabé, começaram a adorá-los, achando que eles fossem deuses. Um chamou de Zeus, outro chamou de Hermes, e começaram a querer adorá-los, porque viram a manifestação do poder de Deus através de uma cura maravilhosa de um paralítico. Uma pessoa que era paralítico desde nascença recebeu uma cura, e aquelas pessoas começaram a adorar ali Paulo e Barnabé. Ele falou: não, vocês não têm que nos adorar, não, porque eles eram homens como qualquer um. Vamos ver aqui no versículo 15: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há.
No passado, Ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Esse versículo que eu acabei de ler. Ele falou: Deus não deixou de dar testemunho, porque a criação, o céu, a terra, o universo, as coisas criadas dão testemunho da bondade de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então o ser humano não tem desculpa para não dar glórias a Deus, porque toda a criação de Deus manifesta que tem um Criador e que sustenta todas as coisas. Amém? Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Quando nosso coração está cheio de alegria, é bênção de Deus, é Ele que nos concede essa alegria, mas alegria segundo Deus, não alegria segundo o mundo, porque a alegria segundo o mundo é uma alegria passageira e muitas vezes leva até à destruição, mas a nossa alegria é uma alegria eterna, porque nós esperamos no Senhor. Amém, meus irmãos? E terceiro aqui, irmãos, sobre a manifestação da bondade de Deus, a maior manifestação da bondade de Deus, eu creio que vocês sabem, né, irmãos? Qual é? Jesus Cristo. Ele é a maior manifestação da bondade de Deus para todos nós, porque através desse amor de Deus, Ele enviou o seu único Filho para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Vamos falar João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é algo que está além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. Quando fala Ele amou o mundo, não amou esse mundo, o universo, o cosmos, mas Ele amou o ser humano, amou a cada um de nós, a cada um de vocês. Nós recebemos essa manifestação do amor de Deus através de Jesus Cristo. E Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele demonstrou a bondade de Deus através da sua vida, porque Ele tinha misericórdia. Ele olhava para as pessoas, Ele tinha compaixão das pessoas, porque Ele via que eles andavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. E é por isso que Ele exerceu o seu ministério. Jesus, Ele ensinava, Ele pregava e Ele curava, manifestando a misericórdia e a graça de Deus na vida de todos aqueles que estavam próximos a Ele ali. Curou o cego, curou o paralítico, limpou o leproso, expulsou os demônios, fez coisas grandiosas, coisas maravilhosas, multiplicou os pães e finalmente Ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Essa é a maior manifestação da bondade de Deus para com a humanidade. Amém, irmãos? Vamos ler Efésios 2, do verso 7 até o verso 4, é o último texto que estaremos lendo nessa noite. Efésios, capítulo 2, do verso 4 até o verso 7. Amém? Estou chegando lá. Se nos diz a palavra do Senhor: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Outra tradução fala que Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor, seu muito amor com que nos amou. Ele deu a sua vida em favor de cada um de nós. Nós estávamos mortos
pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Nós éramos considerados filhos da desobediência, porque a gente vivia de acordo com o nosso pensamento, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, dominados pelo príncipe da potestade do ar, que é o nosso inimigo, aquele que opera naqueles filhos da desobediência. E em determinado momento, Deus manifestou a sua graça sobre as nossas vidas, através da sua bondade, através da sua misericórdia. E qual o objetivo? Para mostrar nas eras que hão de vir, ou seja, no tempo que estamos vivendo agora e no tempo futuro também, irmãos, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. Isso é maravilhoso. É motivo de louvor, de adoração, de dar glórias ao Senhor, porque é uma bênção muito grande pertencer a esse povo que adora, esse povo que vive, que desfruta da bondade de Deus em todos os aspectos, que já tomaram posse das bênçãos espirituais que o Senhor reservou para todos aqueles que creem. Amém? Portanto, precisamos aprender a desfrutar da bondade de Deus todos os dias da nossa vida. E todos os dias também devemos lembrar de agradecer a Deus pela sua imensa bondade. Sempre agradecer, sempre dar glórias, nada de murmuração, nada de reclamação, e sempre ter um louvor nos seus lábios, ter uma adoração ao Senhor. Como diz o profeta, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém, irmãos? Lembrar sempre de coisas boas, daquilo que Deus fez por você e que Ele continuará fazendo na sua vida. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor, vamos orar. Eu sei que eu não tinha falado para a equipe de louvor, mas aqui de improviso, Isaac, vamos tentar louvar aquele louvor Bondade de Deus, que não é tão difícil, todos conhecem, que é a manifestação da bondade de Deus sobre as nossas vidas, onde fala que vivemos na bondade de Deus. Amém? Vamos orar e vamos encerrar como prelúdio, bondade de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, nós damos graças a Ti, só temos que Te agradecer, ó Pai, pela Tua presença maravilhosa em nossas vidas, ó Pai. Nós Te agradecemos por esse culto, pelos louvores, pela Tua palavra, por cada vida, cada pessoa que está aqui, cada lar representado, esse povo que Te adora, que glorifica o Teu santo nome, ó Pai, esse povo que tem um compromisso com o Senhor, porque é muito bom Te servir e poder estar diante da Tua presença, ó Pai. Continue abençoando a cada família, cada lar aqui representado, ó Pai, cuide de todos eles no decorrer dessa semana, ó Pai, proteja, ó Pai, com a Tua forte mão e que nada de mal aconteça na vida de cada um dos Teus servos, ó Pai. Continue conosco, ó Pai, conduzindo a cada um para os nossos lares, protegido pela Tua mão, ó Pai, e que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor do nosso Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com esta igreja e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Amém.